Beleza. Gente, então vamos dar início a mais uma live hoje. Para quem não sabe, o meu nome é Rafael, eu sou professor de Física aqui do Brasil Escola. E na live de hoje nós vamos conversar sobre viagens no tempo, tá? Nós queremos discutir aqui nessa live se isso é possível, se a viagem no tempo ela é um mito ou se é verdade, né? Se trata de uma ficção ou se é fisicamente possível acontecer, tá? Acredito que seja esse um tema de bastante interesse, né? Porque a gente vê filmes, séries, desenhos que tratam dessa temática frequentemente, né? Na televisão a gente vê isso sempre sendo discutido, as pessoas se interessam por esse assunto. Mas o que a física de fato tem a dizer sobre isso? É isso que a gente vai falar hoje, tá? Isso é possível? Não é possível? É um mito? Beleza, então vamos lá, vamos tentar entender isso. Eu vou tentar explicar de forma bastante simples, por meio de exemplos para a gente entender esse negócio. Acabaram de falar aí da série Dark, eu estava assistindo essa série e ela trata justamente desses paradoxos temporais. É muito interessante a série para quem quiser visualizar um pouco o que acontece, quais são as implicações de uma viagem no tempo, tá? Vamos lá então. Primeiro, o que é o conceito de viajar no tempo? Quando a gente viaja, classicamente, nós estamos viajando no espaço. Nós saímos de uma posição e vamos para outra posição. Fazendo isso, a gente se desloca. Uma viagem no tempo seria você se deslocar entre dois pontos do espaço. Então, seria você estar aqui no instante presente e você ir para um instante futuro ou para um instante do passado, tá? Basicamente é isso. Agora, as leis da física atuais, elas mostram que o tempo ele flui exclusivamente em um sentido. Existe uma direção para a qual o tempo se move, e essa direção é o futuro. Qual lei da física que explica isso? É a segunda lei da termodinâmica, tá? Essa lei se chama lei da entropia. E o que ela diz? Ela diz que tudo caminha para um estado de desordem maior. Por exemplo, vou tentar dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. Você pega um frasco de perfume, ou você abre esse frasco de perfume. Se você esperar um tempo suficientemente grande, a sala onde você abriu aquele frasco de perfume vai ficar cheirosa. As pessoas vão sentir aquela fragrância se espalhando pela sala. Isso acontece porque o líquido que está lá dentro recebe calor, tá? E acontece uma troca de partículas. As partículas do líquido vão para o ar, tá? E elas começam a se espalhar pela sala. Elas vão ocupando aquele volume. Esperando um tempo suficientemente grande, elas vão ocupar toda a sala, tá? Isso é o que acontece se você caminha com o tempo para frente. Agora, se você pudesse caminhar para trás, todas aquelas partículas que estão em volta de você, lá no ar, fazendo com que as pessoas sintam a fragrância daquele perfume, voltariam para dentro do frasco. E isso, intuitivamente, é impossível, tá? A física diz, a termodinâmica afirma que aquele perfume ele vai caminhar para um estado de menor organização, né? A entropia dele vai aumentar. Então, de acordo com essa lei, o que define o sentido do tempo é a entropia, tá? Então, existe aí uma coisa que já barra a possibilidade da gente voltar atrás, uma lei da física clássica, tá? Segundo a lei da termodinâmica. As coisas somente caminham no sentido de maior entropia, ou seja, de maior desorganização. Antes de você abrir o perfume, ele estava mais organizado. A partir do momento que você abriu, ele vai somente caminhar para um estado menos organizado. Posso esperar o resto da eternidade que aquele perfume que agora está diluído nos gases que estão aqui nessa sala nunca vão voltar espontaneamente para dentro do frasco, tá? Basicamente é isso que diz a segunda lei da termodinâmica, tá? Que é uma lei da física clássica. No entanto, o nosso conhecimento de física ele cresceu muito nos últimos anos, aí, do último século para cá. Principalmente com Albert Einstein. Tá? Com os estudos de Einstein, a gente aprendeu algumas coisas sobre a relatividade. A relatividade, ela meio que mudou as regras do jogo. Ela mostra pra gente que o tempo ele não é absoluto. Ele depende
de outras coisas que a gente ainda não tinha se atinado para isso. Uma delas, tá? Uma das consequências da teoria da relatividade de Einstein é a dilatação do tempo. O que é a dilatação do tempo? Nós fizemos uma live sobre esse assunto aqui. Inclusive você pode encontrar ela lá no YouTube. Se você começa a se mover numa velocidade suficientemente grande, você vai experimentar uma dilatação temporal. O que é uma dilatação temporal? O tempo vai passar de forma mais lenta para você. Então, o que é um segundo para mim, não é um segundo para quem está se movendo numa velocidade comparável à velocidade da luz. Tá? Então, eu vou colocar uma situação para vocês entenderem onde é possível que aconteça uma viagem no tempo. Tá? Imagina que você entra numa espaçonave, tá? E você quer fazer uma viagem para o centro da nossa galáxia, para o centro da Via Láctea. A Via Láctea, né, da onde a gente se encontra, em um dos braços dela, até o centro, tem mais ou menos 30 mil anos-luz, tá, de distância. Uma distância realmente muito grande. Isso indica que a luz que sai lá do centro da galáxia leva 30 mil anos para chegar na Terra. Então, se você se movesse nessa velocidade, tá, que é a velocidade da luz, que a gente sabe que é impossível qualquer objeto que tenha massa chegar nessa velocidade, mas se fosse possível, você levaria 30 mil anos, aqui medido no tempo da Terra, tá? Beleza. Você entra numa nave, quer fazer essa viagem, tá? E você quer fazer mais que isso, você quer fazer um bate-volta. Você quer ir lá para o centro da galáxia e voltar para a Terra, certo? Ou seja, você tem uma viagem aí pela frente de 60 mil anos-luz. Ok. Primeira coisa que não pode acontecer, você não pode simplesmente acelerar do zero, do repouso, para a velocidade da luz. Tá? O nosso corpo não suportaria isso. Para que você possa fazer isso, a gente tem que acelerar de forma lenta, numa aceleração que não vai te matar. Vamos supor que você acelere com o valor da aceleração da gravidade. 10 metros por segundo a cada segundo. Tá? Isso significa que a sua velocidade aumentaria 36 km por hora a cada segundo. Se você fosse capaz de aguentar essa viagem, mais ou menos daqui a 1 ano você estaria numa velocidade muito próxima à velocidade da luz. Então você acelerou durante esse tempo. Tá? Você chegou na velocidade da luz, né? Não chegou não na velocidade absoluta, mas muito próximo. Tá? Chegando nesse patamar de velocidade, você para de acelerar e continua sua viagem. Beleza? Ok. Passado mais um tempo, você tem que fazer agora o inverso. Você precisa desacelerar. Tá? Porque você vai querer fazer o caminho de volta. Você desacelera, chega até lá no centro da galáxia, legal, vê como é que é lá e volta para trás. Para uma pessoa que está aqui na Terra, vão ter se passado 60 mil anos quando você chegar de volta na Terra. Mas como você estava se movendo na velocidade muito próxima à velocidade da luz, você experimenta uma dilatação temporal. Para você que está lá dentro, e para a tripulação e para a nave, não vão ter se passados, não vai ter passado 60 mil anos. Mas sim, se você fizer os cálculos da relatividade geral, você vai encontrar que a passagem foi de apenas 40 anos. Olha só, na Terra se passaram 60 mil anos, mas para quem estava dentro da nave, vai chegar na Terra do futuro, 60 mil anos para frente. Ou seja, quando nós deixamos a Terra e quando nós voltamos, agora ela está a 60 mil anos do futuro. Ela está mais desorganizada do que quando a gente saiu. E isso não viola a segunda lei da termodinâmica. Portanto, tecnicamente, teoricamente, é possível viajar para o futuro. Tá? É possível viajar para o futuro, beleza. Isso não viola nenhuma lei da física. Agora, do ponto de vista operacional, né, a engenharia para fazer isso, aí já é outra conversa. Para você conseguir acelerar constantemente por 1 ano uma nave até você chegar a uma velocidade próxima da luz, você precisaria de uma massa de combustível similar à massa de um planeta. Isso considerando que você conseguisse transformar integralmente essa massa em energia. Tá? E a gente sabe que isso não é possível. Nem nas estrelas a gente tem uma conversão integral de massa em energia. Tá? Nem lá a gente consegue. Então, assim, teoricamente a física não impede que isso aconteça, tá? Mas do ponto de vista prático, operacional, é algo muito complicado de acontecer, tá? Agora, e a viagem ao passado? Porque quando a gente fala em viagem do tempo, geralmente as pessoas estão se referindo a viajar ao passado. O que acontece? Na relatividade geral,
existem soluções das equações da relatividade geral de Einstein que possibilitam, tá? Que elas permitem. Olha, existe uma solução que diz que você pode estar numa posição do tempo e voltar e ir para uma posição anterior do tempo. Isso existe. Mas não é porque existe a solução matemática que isso é uma realidade da física, tá? Nem sempre isso vai acontecer. Às vezes existe a solução, mas não existe a situação na física. Uma das soluções das equações de Einstein são os buracos negros. No ano passado, a gente conseguiu provar a existência deles com uma imagem do horizonte de eventos de um grande buraco negro. Só que a solução das relatividade geral que permite a viagem do tempo ao passado é o que a gente chama de buraco de minhoca, ou a ponte de Einstein-Rosen. Até hoje, nós nunca conseguimos observar algo desse tipo. O que seria uma ponte de Einstein-Rosen? Seria uma região do espaço que conecta duas posições distintas, dois pontos distintos do espaço e do tempo. Você pode entrar numa ponte de Einstein-Rosen e sair em uma outra posição do universo, que pode estar a 1 metro de distância, que pode estar a 1 bilhão de anos-luz de distância, a gente não sabe, tá? É como se a curvatura do espaço fosse tão grande que a gente tivesse duas dimensões se tocando e você conseguisse transitar entre elas num intervalo de tempo muito menor do que a luz levaria. Então, portanto, se você fosse fazer o cálculo da velocidade, você iria ver que você está numa velocidade supraluminal, acima da velocidade da luz. Matematicamente, isso existe. Fisicamente, não sabemos. Até hoje a gente nunca viu, tá? O problema da ponte de Einstein-Rosen é que, se ela existir, ela pode colapsar muito rapidamente ao atravessar por ela. Ela se fecha, tá? Então, existem cálculos que mostram que para alguma coisa conseguir atravessar um buraco de minhoca, ela deveria ter uma massa negativa. Em vez dela sofrer atração gravitacional, ela sofreria repulsão e abriria passagem dentro da ponte do buraco de minhoca. E até hoje a gente nunca conseguimos observar uma massa negativa. A gente não conhece isso. Então, tudo está no campo da hipótese. Nós não sabemos, nunca vimos, mas não é por isso que a gente pode descartar a existência, tá? Tranquilo, por enquanto? Até hoje, a gente nunca teve uma confirmação, uma observação que seja suficientemente convincente para a gente assumir que exista a viagem do tempo ao passado, tá? Mas, se isso fosse possível, algumas consequências aconteceriam, tá? Vamos tentar entender algumas dessas consequências. A primeira é que você teria o surgimento de alguns paradoxos, tá? Paradoxos são situações que aparentemente não têm uma solução lógica com base naquilo que você conhece. Um dos paradoxos que surge com a viagem temporal ao passado é o que a gente chama do paradoxo do avô. O paradoxo do avô ele é comum, ele é ilustrado em vários filmes aí, séries, no qual, assim, uma pessoa do futuro, tá? Ela, sei lá, constrói uma máquina do tempo ou consegue atravessar um buraco de minhoca e se desloca para o passado. Ao se deslocar para o passado, a pessoa impede, por exemplo, que, sei lá, vai lá, mata o avô dele, impede que o avô dele conheça a avó dele. Se isso acontece, então essa pessoa não pode existir, tá? Isso é um paradoxo temporal que a gente chama de paradoxo do avô. Qual seria uma solução para esse paradoxo? Uma solução para esse paradoxo é assumir o seguinte: olha, beleza, a pessoa inventou a máquina do tempo, mas ao voltar para o passado, ela vai ter que seguir, ela é obrigada a seguir exatamente os mesmos passos que ela tinha seguido. Então ela não pode ter, os eventos não podem ser mudados. Essa é uma solução para esse paradoxo. Ela vai voltar, mas ela não pode mudar nada, porque as coisas já aconteceram, tá? Loucura, né? Outro paradoxo interessante. A gente fica pensando assim, a gente vê, poxa, mas se já inventaram uma máquina do tempo, a gente já saberia, porque a pessoa inventou no futuro, ela volta e conta pra gente como que faz, né? Vocês já devem ter visto esse argumento em algum lugar. Acontece que esse argumento ele é debatido por um paradoxo chamado de paradoxo de Fermi. Só porque a gente nunca viu alguma coisa, significa que ela não existe? A gente não pode assumir isso. O paradoxo de Fermi fala justamente dessa ideia. Olha, eu nunca vi um viajante do tempo, mas não posso afirmar, por nunca ter visto, que ele não exista, tá? Eu só nunca observei.
Poxa, mas se ele está no futuro, ele pode, sei lá, voltar a conhecer as condições para que ele não seja visto, não seja observado, não é isso? Então, esse é um paradoxo que a gente deve levar em conta. Outro paradoxo que é criado com a viagem temporal para o passado é o que a gente chama de paradoxo ontológico ou paradoxo de Bootstrap, que é um paradoxo que é bastante ilustrado na série Dark, que já comentaram aqui, já vi nos comentários, que é aquele que você pega um objeto do futuro e leva ele para o passado. Se você faz isso, você está transportando a informação, tá, para um ponto anterior do tempo. Isso faz com que aquele objeto não tenha uma data de criação. Tá? É como se aquele objeto sempre existisse. Quando que ele foi criado? Se você pegou algo do futuro e levou ele para o passado, ele não foi criado nunca. Tá? Esse paradoxo de Bootstrap, também traz algumas implicações muito complexas, tá? Que a gente não consegue explicar ainda. A não ser que, poxa, colocando assim, né, em palavras simples, não é possível viajar no passado. Certo? Errado. A gente não pode afirmar isso, tá? Nada pode se afirmar. A gente simplesmente não sabemos, tá? Ainda é necessário que se façam mais pesquisas sobre a viagem no tempo, tá? Principalmente a viagem no tempo para o passado, para que a gente confirme que isso realmente pode ou não acontecer. Recentemente saíram alguns estudos de um pesquisador que estava trabalhando para a NASA nos polos, e ele observou algumas partículas que pareciam se mover na direção contrária do tempo. Tá? Mas é uma pesquisa que está em estágio inicial de desenvolvimento e ainda requer alguns refinamentos, tá, nos aparelhos para que a gente possa realmente dizer se está havendo ou não ali uma viagem temporal, se a partícula está voltando ou não no tempo. Tá? Por enquanto a gente não tem uma confirmação científica sobre isso. Então é isso, vamos resumir a nossa conversa? Viagem no tempo é possível? Para o futuro, sim. Para o passado, não sabemos. Não temos ideia se isso é possível, porque a gente nunca conseguiu observar nada do tipo. Se um dia a gente descobrir, eu volto aqui nessa live e aviso para vocês. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se vocês tiverem entendido, né? Porque eu falei muito rápido. Estão perguntando aqui, seria mais fácil a viagem para o passado ou o futuro? Eu acho que nenhuma delas a gente pode usar a palavra fácil, né, junto, porque fácil não é. Se fosse fácil a gente já teria feito, né? Mas é possível, a palavra seria possível. A gente não consegue viajar para o passado por enquanto, tá? A gente já consegue viajar para o futuro, como eu expliquei, pela dilatação temporal. A gente viaja até o centro da galáxia, por exemplo, acelerando com a velocidade até a velocidade da luz. Quando a gente voltar, vão ter se passado 60 mil anos na Terra, mas para quem está lá dentro se passaram apenas 40. Entendeu? É uma possibilidade teórica. Não significa que a pessoa vai conseguir fazer isso. Aí estão perguntando aqui, e se a pessoa voltasse para antes dela nascer, o que aconteceria? Esse é justamente o paradoxo do avô. A pessoa volta antes do nascimento dela e impede que ela nasça, que ela seja concebida, por exemplo. Então, a existência dela é proibida agora, ela não pode existir mais. Então, será que ela existiu em algum momento? Paradoxo, não tem solução. Paradoxo não tem solução, entendeu? Então, a gente não sabe, né? Não sabe se isso seria possível de acontecer, tá? Existem algumas linhas da física que afirmam que ao fazer isso, você estaria criando uma nova linha temporal, tá? Que seria uma nova dimensão de tempo, uma outra realidade. Também é uma teoria bastante complexa que envolve outras dimensões, universos paralelos, que cada escolha sua gera uma linha temporal, mas é uma viagem muito doida e realmente não sei se faz sentido, tá? Outra explicação aqui, outra pergunta, perdão. Como se explica a noção de tempo e espaço considerando a viagem no tempo? Olha, a noção de tempo e espaço foi explicada pelo Einstein da seguinte forma. Espaço e tempo são uma coisa só. Enquanto a gente conhece as 3 dimensões do espaço, né, largura, altura, profundidade, o tempo também é uma dimensão. Ele é a 4ª dimensão, tá? E ele é paralelo a essas 3. Então, quando a gente está em uma posição do espaço, nós também estamos em uma posição do tempo. E essa posição do tempo é igual para as 3 dimensões. Só que, se você se move numa velocidade muito rápida, aí o tempo não consegue acompanhar isso, tá? Ele sofre uma dilatação temporal e aí a percepção de tempo muda completamente, tá? Existe essa sacada aí do Einstein.
E a gente já confirmou essa teoria várias e várias vezes, tá? Na última live que eu fiz sobre dilatação do tempo, eu falei sobre isso, que você só consegue usar o seu GPS porque a gente conhece a dilatação do tempo. E a gente consegue corrigir o sinal, senão você não conseguiria determinar a sua posição, porque o satélite está girando em volta da Terra numa velocidade muito alta, tá? Então é algo que já é comprovado, tá? Essa viagem ao futuro, ela acontece. Isso aí é possível. Alguém tem mais alguma pergunta aí? Gostaram? Conseguiram acompanhar aí? Se tiver ficado muito confuso, eu volto no começo da live e faço tudo de novo. Brincadeira, não tem como fazer isso. Certinho, pessoal? Então, obrigado aí pela participação de vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Toda vez que eu for trazer uma live para vocês, eu vou tentar trazer um desses assuntos polêmicos que as pessoas querem entender sobre o assunto, mas que é muito complexo às vezes pelo ponto de vista matemático e físico do negócio, tá bom? É difícil assimilar, pode ter certeza que até para quem estuda isso é difícil de assimilar, tá? Não é algo simples não. Certinho, gente? Então, muito obrigado aí pela participação de vocês, espero que vocês tenham gostado. Se você se interessou, dá uma lidinha sobre esse assunto, a gente tem textos muito bons lá no Brasil Escola sobre esse tema, tá? De dilatação do tempo, de viagem temporal, e acompanhe a gente aí nas redes sociais, certinho? Falou, pessoal, obrigado!